Olá pessoal, a nossa aula de hoje então é sobre a crosta terrestre, o solo, as técnicas de preparo do solo para a agricultura, né, para o cultivo de plantas. A gente vai falar alguns tipos de solo e da desertificação, que é uma degradação do solo, é um maltrato do solo, né? Muito bem. Então, nessa imagem que a gente tem aí inicial, nós temos uma representação das camadas que formam o planeta Terra. Os cientistas, eles fazem estudos e hoje em dia o que é mais aceito é que a Terra seja formada por camadas que vão até o centro da Terra e aonde o centro é muito quente, né? Aonde a rocha é derretida pelas altas temperaturas. Hoje, então, nós vamos falar da crosta terrestre, que seriam essas duas primeiras camadas que compõem o nosso planeta Terra, certo? Então, nós vamos falar especialmente do solo, que é essa parte mais superficial, aonde nós vivemos, aonde se desenvolve as plantas. Então, por essa imagem, vocês podem observar que o solo é formado por várias camadas e cada camada dessa demorou milhares de anos para se formar. Então, a Terra tem aí bilhões de anos e ao longo desse tempo foram formando as camadas. O solo, então, que ele fosse formado por rochas, que é essa primeira ilustração. Aí, pela ação do vento e da chuva, essa rocha ela foi se dissolvendo, despedaçando em pequenas partes, né? Formando a areia, o solo propriamente dito. E na onde cresce a vegetação e onde nós hoje construímos as nossas casas. Agora nós vamos ver alguns tipos de solo. No material que vocês receberam, tem uma definição, uma pequena explicação sobre os solos argilosos, os arenosos e os umíferos, certo? Esse último aqui, solo de calcário. Nós não temos isso no material, mas é uma informação complementar. Aqui nós temos outra imagem, né? Então, o solo arenoso, ele é formado por muita areia, né? São as partículas de rocha que foi se decompondo ao passar dos milhares de anos que a Terra tem. O solo argiloso são solos com partículas de rocha muito pequenas e eles são menos permeável. O que significa isso? Ele retém a água, enquanto o solo arenoso ele é muito permeável, porque a água passa com muita facilidade por ele. E o solo umífero, o solo humoso, o solo úmico, são algumas das palavras, todas para designar um solo rico em humus. E o que é o humus? É a formação, porque o solo é formado pela rocha, mas quando existe uma grande quantidade de restos de animais e restos de vegetais que foram se decompondo e juntando com a rocha, nós temos um solo mais fértil e uma terra preta. Muito bem, como a gente está vendo, os solos são bem diferentes uns dos outros. Alguns são mais permeáveis, então não retém a água escorre com muita facilidade. Outros são mais úmidos
e alguns outros são ótimos para a agricultura. Os agricultores, né, as pessoas que plantam, dependendo do tipo de solo, vão precisar prepará-lo de formas diferentes. Então, nessa imagem aqui, ó, nós temos um solo encharcado, com muita água. Então, para poder trabalhar, plantar nesse solo, a pessoa tem que fazer a drenagem. Então, a drenagem é um processo, é uma técnica que vai tirar o excesso de água. Quando o solo é seco, o que ele precisa? De ser irrigado. Então, a técnica utilizada para colocar água no solo que é mais seco é a técnica da irrigação. Aqui nós temos uma técnica que é a aração, para poder deixar o solo, para revolver o solo e deixá-lo fofo, para que entre oxigenação, além de proporcionar que a planta desenvolva a raiz com mais facilidade. Aqui nós temos um outro jeito de arar um solo, né? A aração também pode ser feita com enxadas. Aqui nós temos a técnica, né, de adubação. A adubação, ela pode ser com fertilizantes naturais ou químicos, né? Aqui nós temos um exemplo aí, uma ilustração, uma imagem de fertilizantes químicos que também vão ter essa função de deixar o solo com nutrientes para que a planta possa se desenvolver melhor e ficar mais bonita. Alguns solos espalhados pelo planeta todo, eles estão sofrendo um processo de desertificação. Pela ação do homem, infelizmente, o homem provoca esse processo de desertificação porque houve a retirada em excesso da vegetação do lugar. A chuva vai levar as camadas que protege o solo, não vai reter água e vai morrer. Na verdade, o solo, com a desertificação, ele fica morto, ele fica sem vida. Aqui nós temos uma outra imagem, ó, do lado de um açude aí, de um lago, né? A desertificação, ela favorece a erosão. A erosão, então, pode ocorrer por processos naturais. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens de erosão natural. Então, nós temos algumas imagens que sofreram a erosão, porque a erosão nada mais é do que a ação do vento e da chuva no solo. A água do mar, né, também proporciona, a ação da água e do vento proporcionam a erosão. Mas o solo com erosão, que vai ser esse desgaste que acontece no solo com a ação da chuva e do vento, mas que muitas vezes podem trazer tragédias, ó. Aqui nessa imagem a gente vê que é uma rua, tem casas na lateral, mas ele sofreu erosão, então afundou o solo pela ação de uma chuva forte provocou isso daí. Acontece quando aquela região foram retiradas a vegetação. Aqui ó, uma outra imagem, a gente vê que é um campo e com uma erosão assim em estado muito avançado. Aqui ó, formam crateras, né, buracos. Aqui mais um exemplo, né? Aqui as raízes das plantas ficam expostas. Aqui eu trouxe para vocês ó, um exemplo de terra, de terra preta, né? Que seria um solo rico em nutrientes. Então, são solos férteis.
Aqui eu trouxe mais uma imagem que representa esse solo rico em nutrientes, que é justamente porque tem muitos restos de animais e vegetais mortos que vão compondo o humus desse solo e deixa ele mais fértil. Aqui a gente tem uma imagem de uma floresta. Normalmente o solo de floresta é rico, porque caem muitas folhas, galhos das árvores que vai compor o humus desse solo. Um solo rico em nutrientes, ele também costuma ter muita minhoca. E a minhoca é amiga do agricultor. Aqui eu tenho uma imagem, uma foto de um solo pobre. Ele tem poucos nutrientes e normalmente é formado por vegetações rasteiras, né? Essa imagem é de uma planta que chama Dionéia. Então, ela é uma planta carnívora que se alimenta de pequenos insetos. E ela se alimenta de insetos justamente para obter o nitrogênio que não tem no solo que ela se desenvolve, que é um solo ácido. Então, nessa parte vermelha, a plantinha abre, captura ali a presa dela, que são os insetos, e quando ela fecha, ela começa a digerir esse inseto. Aqui nós temos uma imagem de um mangue, onde o rio encontra o mar. É a foz do rio, né? Encontrando o mar ali. E quando a maré sobe, ela cobre essa vegetação. Então, por isso que as raízes da vegetação que compõem um mangue é para cima, é para fora da terra. Porque muitas vezes ela fica inundada, né? Quando a maré do mar sobe, cobre toda essa raiz. E nessa imagem vocês podem perceber, ó, que a maré tinha acabado de descer, porque tem uma parte dela que tá úmida, né?